Olá, amados e meus queridos irmãos, que neste momento está sintonizado neste vídeo para mais uma vez observarmos a palavra do Senhor. Eu quero lembrar você de algo que amanhã primeiro domingo do mês. A blasfêmia de amanhã é muito grande. E você, por não conhecer a palavra de Deus, e você por ir no embalo do homem, do pastor, do bispo, do apóstolo, enfim, dos chamados pastores, você amanhã vai para a chamada igreja, cometer um erro, não porque você quer, porque assim lhe é ensinado. Mas quando você examina a palavra de Deus, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a observar as falhas, observar os erros. Ainda que hoje você não aceita, ainda que hoje você rejeita, mas pode ter certeza que em breve o Espírito Santo mudará o seu modo de pensar, o seu modo de ver, o seu modo de agir. Eu jamais venho aqui abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para tentar afastar você de Cristo. Porque ainda que eu quisesse, eu não conseguiria isso. Jamais eu viria aqui abrir a Bíblia, mostrar a palavra de Deus para você, estudar com você, para querer afastar você de Deus. Ainda que eu quisesse, jamais eu conseguiria isso. Porque você não me pertence. Você pertence a Deus, você pertence a Cristo. Você quer pertencer ao homem, ainda que você queira pertencer ao homem, mas você não é propriedade do homem, você é propriedade exclusiva de Cristo. E você tem que aceitar isso. O que você não aceita é aquilo que eu mostro para você dentro da Bíblia. Amanhã se vão para a igreja, muitas igrejas amanhã, vai lá no mercado, vai na padaria, compra um pão puma, ou muitas das vezes manda alguém da igreja fazer o pão, depois vai no mercado, compra uma garrafa de suco de uva, e leva para a igreja, para dizer que aquele pão é o corpo de Cristo, para dizer que aquele suco é o sangue de Cristo. Aí você me diz, não, irmão, é porque aquilo lá vai simbolizar. Ô, irmão, mostra um homem para mim que vai simbolizar Jesus hoje, que vai simbolizar Cristo hoje. Não existe. Eu quero dizer algo para você nesta noite e que você fique atento. Eu vou começar ali no livro de Hebreus, me veio na mente agora um versículo, e você vai meditar nele, porque nós vamos falar a respeito da chamada Santa Ceia para você. Mas olha o que diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não estava programado para me falar isso agora, mas veio na mente essa palavra. E se veio na mente, é porque é preciso mostrar para você nesse vídeo. Olha o que disse aqui aos Hebreus, no livro de Hebreus, foi dito aos Hebreus, mas a palavra de Deus, ela diz assim, ora, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ponto, a convicção de fato que se não vê. A fé opera desse jeito. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, de fato, de coisas que se não vê. E o pão, você vê ou não vê? Não, eu como o pão, eu participo da Santa Ceia pela fé, que é o corpo de Cristo. Mas o pão você vê ou não vê? Então eu quero, amados, que você medite nessas palavras.
Como diz lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Eu tenho fé num Cristo que eu não vejo, a convicção que Ele existe, por isso eu tenho fé nele. Não posso me basear em qualquer elemento, porque Cristo não é qualquer coisa. Cristo não é elementos para se comer, compreende? Então, abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, e vamos estudar um pouco a palavra de Deus, e você vai saber que pão é o pão que nós devemos comer. Entende-se? Se é o pão que eles dão nas chamadas igrejas, dizendo que é o corpo de Cristo, ou se não é, e você tira as suas conclusões, porque é inadmissível, amados, que o pão que a dona Maria faz, que o pão que a dona Joana faz, o pão que o seu Joaquim faz, você pode olhar para ele e dizer que é o corpo de Cristo. É inadmissível que você vai no mercado, compra lá um pão Pumas e leva para a igreja para dizer que isto é o que? O corpo de Cristo. Nós apresentamos o corpo de Cristo. Nós apresentamos o pão a Deus e Ele transformou no corpo de Cristo. É inadmissível isso. Será que não entra na tua mente, amado, que isso é heresia? Sim, lógico que você não vai aceitar. Por que você não vai aceitar? Você está 30 anos dentro da igreja, aprendeu que tem que comer pão todo primeiro domingo do mês, todo segundo domingo, que tem que beber suco. Você aprendeu que você tem que ir para a igreja todo dia se libertar, e nunca se liberta. Você aprendeu que você tem que ir para a igreja todo dia se batizar, e nunca se batiza. Será que você nunca parou para pensar? E aí quando você encontra pessoas como eu, que pensam como eu, você nos critica. Sim, eu aceito as suas críticas. Eu aceito a sua rejeição a mim. Eu só não aceito que você não aceite a palavra de Deus. Mas você me aceitar, você me rejeitar, você se afastar de mim, eu aceito, amado. Compreende? Se Cristo foi rejeitado, quanto mais eu. Paulo foi rejeitado. Os apóstolos foram rejeitados, quanto mais eu. E os apóstolos foram rejeitados pelos religiosos, pelos seguidores, como hoje. Entende-se? Olha o que diz aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 41. Anote aí para você estudar depois. Disse assim, ó, João, capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele, os judeus. Quem murmurava de Jesus? Os judeus. Os judeus murmuravam de Jesus. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Murmuravam, como você murmuram, dizendo que o pão é o corpo de Cristo, e murmurando contra mim que eu estou errado, que eu sou herege, que eu sou ignorante, que eu sou analfabeto, que eu não sei ler, que eu não estudei. Ah, mas você vai se surpreender com a palavra de Deus. E olha o que diz no versículo 42. E dizia, não é este Jesus, ponto, o filho de José, vírgula, acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe, vírgula, como pois agora dizeis, como pois agora disse, desci do céu, desci do céu. Os judeus murmuravam e diziam, escuta, esse aí não é o filho de José e Maria? Como pode dizer ele agora que desceu do céu?
se ele é o filho de Maria e de José. Ele não pode ser o filho de Deus. Você entende? A murmuração. E por quê? Nós vamos saber por quê. 43. Respondeu-lhe Jesus. 2 pontinhos. Não murmureis entre vós. Amados, não murmure entre vós contra o que você está lendo. Não murmure. Estude a palavra de Deus. Por quê? Eu estou chegando no versículo. E esse versículo vai mexer com você. A não ser, irmão, a não ser que você tenha um entendimento mais ignorante do que o meu. A não ser que você não aceita realmente o que está escrito. Você não crê em Deus? Você não crê em Jesus? Crê ou não crê? Por que então você não aceita a palavra dele? E me critica? Que eu não estou dizendo nada que não está escrito. Tudo que eu estou falando para você está escrito aqui. Então Jesus falou para eles, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. 44. Ninguém, disse Jesus aos judeus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual era o último dia? Você não sabe. Você está esperando. Mas quando Jesus disse, olha, aqueles que o Pai me enviou, eu ressuscitarei eles no último dia. Quem dizia isso? Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que eles falaram, mas isso aí não é o Jesus, filho de José e Maria? Não é ele? Então ele disse aos judeus, olha, ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. E eu ressuscitarei eles no último dia. É um tema para uma outra questão. Mas o último dia foi lá na cruz. Lá Jesus ressuscitou os que creram nele. Lá na cruz. É um tema que no outro dia nós vamos falar, porque eu estou falando do pão. O pão que você come amanhã. Você está vendo o vídeo, você vai ver o vídeo, mas amanhã você vai para a tua igreja comer pão. Achando que está agradando a Deus. Então, disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Grava aí no seu coração, grava na tua mente. O versículo 45. Grava ele, que ele fique gravado. E quando alguém falar uma coisa, você vai lembrar desse versículo. Porque o Espírito Santo vai colar ele no seu pensamento. Vai colar ele na tua mente. Porque é isso que eu aprendi. Um dia eu pedi para Deus isso, e Ele me deu. E tem me dado. Compreende? Disse Jesus aos judeus, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados pelo pastor, ensinado pelo bispo, ensinado pelo padre, ensinado pelo apóstolo, ensinado por mais não sei quem. É isso que está dizendo a palavra? Não. Então você não entendeu. Está escrito nos profetas. Lê lá em Jeremias 31, versículo do 31 ao 34, e você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Está escrito está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Jesus disse aos judeus, olha, está escrito nos profetas, que todos serão ensinados por Deus. Ninguém será ensinado pelo homem, porque o homem é corrupto, porque o homem é falso, porque o homem engana, o homem é enganador, o homem é mentiroso, e você não pode ser ensinado por ele. O homem traz campanha para a igreja,
O homem traz batismo nas águas para a igreja. O homem traz jejum para a igreja. O homem traz pão para a igreja, traz suco para a igreja. O homem traz dízimo para a igreja. E Jesus disse, olha, lá nos profetas já está escrito já, lá neles, que ninguém será ensinado a não ser por Deus. Pelo homem você não aprende nada. Você só vai aprender quando você deixar Deus te ensinar. Eu não estou aqui para ensinar você, eu estou aqui para mostrar para você. Você está entendendo? Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Presta atenção. Olha o que Jesus disse, ó. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, vírgula, ponto, esse vem a mim. Só vai chegar até Jesus aqueles que têm aprendido por Deus. Esses que vivem na mão dos homens, na teologia do homem, esses não chegam até Cristo. Não chega. Não chega porque as coisas do mundo afastam eles de Cristo. E vou mostrar para você no final do vídeo por quê. Então Jesus falou, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. 46. Não que alguém tenha visto o Pai. Você não viu o Pai, você viu? E como é que você aprende com Ele? E como é que você aprende dele? Não, que o pastor falou que tem. Não, irmão. Está escrito. Escrito aonde? Nas profecias. Na Bíblia. Na palavra de Deus está escrito. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. 2 pontinhos. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem disse? Jesus de Nazaré ainda. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. É o que acontece hoje. Vocês comem maná no deserto, estão morrendo. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Disse Jesus novamente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, não é o trigo. Jesus dizendo, o pão que eu darei pela vida eterna ao mundo é a minha carne, é Jesus dizendo, Jesus de Nazaré. Jesus homem ainda. Jesus antes de ir na cruz, ele dizia, olha, aqui, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão é o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Por que você não aceita? Você come da carne de Cristo? Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o pão que eu darei pela a vida eterna é a minha carne. Eu estou dando a minha carne pela vida eterna do mundo, para todo aquele que em mim crê.
Não é aquele que, para quem Jesus precisa comer um pedaço de pão que o padeiro fez, que a dona Maria fez, que a dona Joana fez, que a dona Antônia fez, que a dona Rosa fez, enfim, que o padeiro fez. Porque isso aí não serve de nada. Quem come dele perece, como você está perecendo. Então, meus amados, eu sei que você não aceita hoje, mas amanhã você vai aceitar. Compreende? Guarda isso no seu coração, porque isto é a palavra do Senhor. Ainda que você não aceita, mas é a palavra de Deus. Você entende? É a palavra do Senhor. Sabe por que é que você não aceita? Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 também. 2 Coríntios 4, versículo 4. Olha o que diz lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Olha o que disse aqui. Nos quais, olha que interessante. Por que é que você não aceita? Ou por que é que você não concorda com a palavra? Não minha, mas a palavra de Cristo. A palavra de Jesus de Nazaré. Você não aceita. Você aceita o que o pastor te dá. Sabe por quê? Porque você não lê Bíblia. Você lê Moisés. Você lê Abraão. Você lê Malaquia. Você compreende? Você não lê Bíblia. Você lê Elias, Eliseu. E enfim, você lê essas coisas. E você fala, não, mas é Bíblia. Não, você lê a história dos profetas. Você não lê as ordenanças de Cristo. O que Cristo ordenou para que eu e você fizesse. Então, olha por que é que você não aceita. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Você diz que o incrédulo é o adorador de imagem, é o que vai na igreja oposta à tua. Você diz que ele é incrédulo. Não. Incrédulo para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nós pregamos a nós mesmos, ponto, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Coisas que você não aceita. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você só vai conhecer a glória de Deus quando você começar a estudar e aprender o Evangelho e deixar Deus te ensinar. Enquanto você ficar no ensinamento do homem, você vai perecer. Você vai sofrer. Entende-se? Guarda isso no seu coração, meus amados. E que o Deus, Criador de tudo e de todos, possa abrir o seu entendimento. Possa te dar conhecimento das verdades dele. Porque é muito interessante a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele tem um desejo imenso de que todos nós possamos conhecer a verdade. Porque foi o que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Não é conhecer a igreja. Você não sabe o que é a igreja. O apóstolo Paulo dizia assim: reunir as igrejas em um só lugar. Como que você vai reunir igreja A, igreja B, igreja C, igreja D e enfim? Como que você vai reunir elas? Como você vai tirar de um lugar para reunir num lugar só? Mas reunir as igrejas é o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O templo não serve de nada, a não ser para a gente se esconder lá dentro, do sol, da chuva. Mas como proteção divina, não. Se você pensar que você vai para a igreja, porque lá você estará debaixo da proteção divina, você está enganado. Se o ladrão estiver te procurando lá dentro da igreja, ele vai te achar. Da chamada igreja, ele vai te achar. Se a polícia estiver te procurando, dentro da igreja ele vai te achar. Você entende? Ponha isso no seu coração, desfrutar da palavra do Senhor. Eu sou o mensageiro Romualdo, sou rejeitado por muitos. É como o apóstolo Paulo mesmo disse, né? Por eu vos dizer a verdade, fui rejeitado por muitos. Por eu vos dizer a verdade. Mas isso não me preocupa, não. Isso não me incomoda. A única coisa que eu tenho medo é de ser rejeitado por Deus. É de ser rejeitado por Cristo. Mas se eu for rejeitado pela minha mãe, rejeitado pelo meu pai, pelos meus irmãos, meus filhos, minha esposa, enfim, por quem quer que seja, não me incomodo. Sim, mas vou conseguir superar. Agora, se eu for rejeitado por Cristo, aí, meu amado, aí será triste e doído. Entende-se? O meu desejo é esclarecer para você a palavra de Deus. Nada mais além disso. Dizer se você vai para o céu ou não vai, se você é salvo ou não vai, não me diz respeito a dizer isso. Mas a palavra de Deus é que te diz o que é certo e o que é errado. Compreende? Ninguém pode te julgar por nada, mas eu posso mostrar para você a palavra. Graças a Deus, que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sempre com você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo ressuscitado possa estar sempre na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus bens que você conquistou neste mundo. Que a graça dele possa estar sempre te cobrindo, porque você é um escolhido. Você só está assistindo esse vídeo porque você é escolhido por Deus, ainda que você estiver me rejeitando, ainda que você te vê aí assim, ainda sem querer aceitar, mas você só está vendo porque você é escolhido por Deus. Fica na paz do Senhor, irmão. Observe os vídeos, as mensagens, as leituras que vai sendo passado para você, vai estudando, vai analisando. Procura aprender com Deus. Esquece o que o homem te ensina. Aprenda com Deus, porque Ele é o melhor professor que tem. Ele é o melhor instrutor que existe. Não tem outro além dele que possa nos instruir melhor do que pensamos. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa noite ou um bom dia, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe.